Eu tenho convivido nos últimos dias, talvez nas últimas semanas, com a mensagem de um profeta que não é muito comentado, mas que tem uma mensagem preciosa para o nosso tempo, como foi para o tempo em que ele escreveu este texto. Eu me refiro ao profeta Miqueias. Eu quero ler apenas 3 versos da sua profecia. Leio no capítulo 6 de Miqueias, versos 6 a 8. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante do Deus excelso? Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios, com bezerros de 1 ano? O Senhor se agradaria com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ó homem, ele te declarou que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus? O texto é do profeta Miqueias, na língua hebraica Micá, um nome comum no Velho Testamento, tanto é que há 12 homens com este nome, Miqueias, e nós os identificamos especialmente pelo nome da cidade onde eles nasceram. Neste caso, o Miqueias, que é profeta do Senhor e que, tocado pelo Espírito, escreveu esta profecia, ele era de Moresete. Então, Miqueias de Moresete. Ele era um homem muito simples. Nós diríamos aqui na nossa linguagem, um homem que veio do interior, mas sempre temente a Deus. Ele recebeu a mensagem de Deus e a proclamou com extrema coragem para confrontar o povo de Deus, tanto em Israel quanto em Judá. No seu confronto do pecado, ele foi extremamente corajoso, mas, por outro lado, muito equilibrado. Tanto é que ele apresentou os castigos do Senhor para o pecador, mas ele deixou a porta aberta para uma restauração. E é muito importante que reconheçamos que um dos mais preciosos textos que apresenta Jesus como o Messias prometido no Velho Testamento é precisamente de Miqueias. Para ser o profeta do Senhor, corajoso e correto na sua maneira de apresentar a mensagem, ele era independente dos homens, tinha convicções sólidas sobre o que é certo e o que era certo e o que era errado. E ele se alegrava em dizer a verdade e em mostrar aos homens a necessidade de arrependimento. Então, esta é a primeira parte desta mensagem. Quem era este Miqueias, servo do Senhor, profeta, isto é, aquele que fala em nome de Deus? Em segundo lugar, nesta mensagem é bom nós refletirmos um pouco a respeito do ambiente em que ele vivia. O povo de Deus aqui está em crise total. De fato, a corrupção é generalizada e é camuflada no excesso de religiosidade. Os sacrifícios eram muitos. O ritualismo estava em alta no meio do povo de Israel. Mas o pecado é exposto com dureza, tanto o pecado das autoridades civis quanto das autoridades religiosas. E para sermos breves no tocante a estes pecados, vale a pena ler do texto sagrado no capítulo 3, a partir do verso 2, que diz assim: Vós que detestais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos meus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele e lhes esmagais os ossos, os que repartis em pedaços como para panela e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Ele esconderá seu rosto daqueles naquele tempo,
por causa da maldade que tem cometido. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro e ainda clamam paz enquanto têm o que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que lhes dão de comer. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas para vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas e o dia escurecerá sobre eles. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, diz Miqueias, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo que é justo, edificando Sião com sangue e Jerusalém com o mal. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no nosso meio, por isso nenhum mal nos sobrevirá. Que tragédia, irmãos! São poucas as palavras, mas a tragédia é enorme. Autoridades civis e religiosas entregues à miséria do pecado. A corrupção, como eu disse, era generalizada. E ainda melhor apresentada no capítulo 7, apenas dos versos 2 a 6, porque a tristeza de Miqueias a respeito da condição da sua sociedade é completa. E nós vemos neste texto lido, e agora no texto do capítulo 7, versos 2 a 6, a contemporaneidade deste texto, porque mesmo enquanto eu li a primeira parte, agora quando vou ler a segunda parte, apesar de toda a linguagem sofisticada, a linguagem bíblica, que às vezes, especialmente nas versões que comumente usamos, parece que estão bem longe da maneira como nós nos comuniquemos, mas ainda é tão contemporâneo isso. Se a nossa mídia do país tivesse a condição de dizer o que está acontecendo, eles diriam em palavras assim, se fossem honestos, não esconderiam esta verdade, porque no versos 2 em diante do capítulo 7 está escrito: o homem piedoso foi aniquilado da terra, não há sequer um justo entre os homens, todos armam ciladas para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. Nem a propósito. Semana passada eu fui comprar peixe numa das feiras da cidade e havia um homem muito distinto ao meu lado, que estava ali para comprar algo, e havia um programa da televisão brasileira sendo apresentado. E todos estávamos ouvindo o que ocorria ali. E no fim aquele senhor, era um senhor idoso, ele disse assim: está pingando sangue? É o que ele perguntou para o vendedor. Está pingando sangue? Ele se referia à violência na nossa sociedade. Mas o texto continua: as suas mãos estão aptas para fazer o mal, o príncipe e o juiz exigem suborno, os nobres impõem seu próprio desejo, todos tramam o crime. O melhor deles é como um espinheiro, o mais justo é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado por seus vigias, o dia de castigo, agora começará a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Tende cuidado com o que dizeis, até para aquela que vos abraça. A ideia até quando dizem perante a esposa. Pois o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa.
apenas em definições. Nós vemos aqui o pecado de Israel exposto, distanciamento de Deus, deslealdade, corrupção generalizada, famílias destruídas, injustiças comuns nos negócios, nos relacionamentos, no relacionamento com os amigos. Exploração é comum e o grande interesse é em próprio. Pois bem, tanto no tempo de Miqueias quanto no nosso tempo, a consequência de pecados assim foi profetizada, porque o pecado sempre traz desgraça, e grande, e Moisés então profetiza com autoridade a respeito destes males. É muito interessante lembrarmos que, apesar de a profecia de Miqueias ter apenas 7 capítulos em nossas Bíblias, na verdade ele profetizou alguns acontecimentos extremamente importantes na vida do povo de Israel. Logo no capítulo 1 nós temos a profecia de que Senaqueribe invadiria e destruiria quase que totalmente Samaria. Também, Salmanaser, quero dizer, também Senaqueribe invadiria a Jerusalém. Haveria, segundo o capítulo 5, uma dispersão do povo de Israel. E de fato houve. E a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. Capítulo 3, verso 12. O castigo pelo pecado é, neste caso, obra de Deus, não para destruir o povo, mas para purificar o povo de Deus. Purificar de males que já foram aqui citados, males como idolatria, violência, desprezo de Deus e desobediência geral. O povo, segundo o relato deste mesmo acontecimento em 2 Reis, capítulo 17, versos 16 a 19, o pecado é apresentado aqui de maneira muito explícita. É sobre exatamente o mesmo assunto. Fizeram para si 2 bezerros de fundição e um poste ídolo. Adoraram todo o exército do céu, não Jeová, mas todo o exército do céu. Cultuaram Baal, deixando todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Que afirmação trágica, né? Todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Entregaram-se a adivinhações e encantamentos e se venderam para a prática do mal diante do Senhor, provocando a ira. Amados, que tragédia! A razão por que eu estou lendo este texto em 2 Reis é para que nós logo mais façamos uma conexão com a solução que os israelitas trouxeram para Miqueias quando foram confrontados com a realidade de suas vidas. Eu quero até ler agora, neste momento, para que os irmãos façam esta conexão. Notem que eles perguntam assim para Miqueias: com o que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei diante de Deus? Devo apresentar-me diante dele com sacrifícios? Com bezerros de 1 ano? Milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela transgressão? Notem, ele está refletindo que já vinha acontecendo. Eles se entregaram aos deuses falsos e, de fato, imaginaram assim suas mentes totalmente desprovidas de temor do Senhor. Será que nós devemos, a ideia é continuar a sacrificar os nossos filhos, especialmente os nossos primogênitos? Um autor que li estabeleceu claramente o que eles pretendiam. A ideia do povo de Israel, quando foi confrontado pelo profeta Miqueias, é que deveria haver uma forma de manipular Deus, pagar peitas a Deus, para que Deus se acomodasse a nós, povo de Israel.
Primeira coisa foi sacrifícios melhores. Esta é a razão porque disseram: apresentarei, me prostrarei e trarei para sacrifícios cordeiros, não, bezerros de 1 ano, porque a ideia deles é assim: se forem bezerros de 1 ano, é melhor do que bezerros mais amadurecidos. Eu estou seguindo exatamente o que Deus pediu, e quem sabe eu trazendo esses sacrifícios especiais, Deus me aceite como eu sou, como eu sou. Não só isso, depois nós temos uma gradação nesta ideia louca dos israelitas a respeito do relacionamento com Deus, sacrifícios em maior número, não apenas melhores, bezerros de 1 ano, mas em número, não é? Milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, uma quantidade tão grande de sacrifícios. Aqui não é mais qualidade, é quantidade, E, por fim, algo totalmente contrário à vontade de Deus, o sacrifício de seus próprios filhos. Algo imoral, mesmo nesta apresentação da ideia que tiveram a respeito de dar propinas para Deus, para que fossem aceitos com todo o seu pecado. Tudo isso é tão dramático, e quando nós pensamos a respeito da nossa cultura, nós podemos imaginar, num relance, dificuldades muito semelhantes. Inclusive, amados, o sacrifício de nossos filhos. Hoje à noite eu vou pregar a respeito de Josué, lá no Velho Testamento. Será uma mensagem biográfica. Mas eu lembro que a última vez que eu preguei sobre Josué, alguns anos atrás, um sermão biográfico também, logo ao sair, um irmão passou por mim transtornado, porque ele disse: é por isso que eu não gosto do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é cruel. Ele se referia aos relatos, às narrativas de Josué, que, tomando a terra de Canaã, conforme promessa de Deus, dizimou inimigos e cidades inteiras. Aí eu fiquei refletindo e tenho refletido sobre isso, não é? Hoje, no mundo em que vivemos, cometendo pecados à vontade, nós sacrificamos os nossos filhos aos milhões. Talvez há bom tempo os irmãos não tenham pensado qual é o número de abortos numa sociedade como a sociedade brasileira. Mas nós nos sentimos ainda, alguns de nós ainda nos sentimos assim, muito justos e autorizados para julgar Deus, lá no Velho Testamento, ou julgar Deus aqui, em Miqueias, quando ele diz: por causa do pecado de Israel, Israel sofrerá grandes castigos, Jerusalém será destruída, Samaria será destruída, eles serão levados em cativeiro por muito tempo. É interessante como nós tomamos a liberdade de julgar Deus, esquecendo completamente o fato de que, condenados como seres humanos, já estamos desde o início, por causa do pecado da desobediência. E se há alguma esperança para nós, e se houve sim, esperança para o povo para quem Miqueias pregava, é tudo por causa da graça e a misericórdia de Deus, por meio do seu Filho, já prometido então, o seu Filho e o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que a situação em que vivia Miqueias, quando profetizou, era uma situação caótica. A sociedade estava totalmente destruída, mas na coragem e no equilíbrio deste profeta do Senhor, o profeta Miqueias, ele veio com a mensagem direta para restaurar, para abençoar aqueles que ainda estavam se perguntando: o que faremos para ser aceitos por Deus? O que eu devo fazer para ser aceito por Deus? É o verso 8, que é o verso principal. Inclusive, eu quero sugerir aos irmãos que aprendam este texto de cor e ensinem aos seus filhos, porque é um dos textos fundamentais de todo o Velho Testamento. Ele te declarou, ó homem, o que é bom
e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, 1, que ames a misericórdia, 2, e andes em humildade com o teu Deus, 3. Apenas isso, apenas isso. Vamos comentar estas afirmações, mas eu quero começar dizendo que algumas versões mais atuais têm dito assim: é o que o Senhor pede de ti. Isto é o que o Senhor pede de ti. Não tem nada a ver com o que o Senhor pede de ti. Se fosse pedido, Deus não seria o Senhor soberano que é. A palavra correta, amados, é exatamente esta: é o que o Senhor exige de ti. Porque este texto é para os que deviam ser do Senhor. Para nós é para aqueles que somos do Senhor. Ele não está pedindo, ele é autoridade. Ou vocês imaginam que a autoridade pede? Não, a autoridade não pede. A autoridade manda. A autoridade exige. E quem é sábio cumpre a exigência que a autoridade traz. Sim, senhores. Mas note, é interessante a resposta de... Aliás, é uma das características do profeta Miqueias, ele é direto ao ponto. Aliás, é nome de um programa de televisão, né? Vocês não sabem disso. Direto ao ponto. Nenhum busca o que é que eu pretendo dizer para eles. Não, é direto, poucas palavras, são só 3 coisas. Vamos recordar que pratiques a justiça. Este pratiques a justiça da boca e na escrita de Miqueias não é a justiça dos homens, porque no contexto não há mais justiça dos homens. Na nossa cultura ainda há um pouco de justiça, mas a justiça sofre no nosso país. Nós sabemos disso, a justiça sofre. Mas aqui é a justiça de Deus, a justiça de Deus. Os mandamentos são os mandamentos de Deus. Justiça que é demonstrada em decisões e ações que revelam o caráter de Deus. Não é o caráter da cultura israelita, porque assim como a cultura israelita naquele tempo não tinha nada a oferecer, em última análise a nossa também não tem. É por isso que lá na mensagem do Novo Testamento, em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Agora, se levarmos a sério esta mensagem da palavra de Deus, nós entenderemos claramente que a justiça que nós devemos viver, porque servos de Jesus Cristo, é a justiça de Deus e não a dos homens. Naturalmente que somos responsáveis para viver nesta sociedade pelas leis da nossa sociedade, mas nós devemos estar conscientes de que temos uma lei maior, uma lei superior, que é a lei de Deus. E cumprindo, é melhor dizer, procurando cumprir a lei de Deus, enquanto vivemos entre os homens, nós somos taxados de quadrados, de ETs, desligados da sociedade. Devemos ter coragem de continuar vivendo assim, sim, desligados da sociedade, no sentido de que mais ligados à vontade e à soberania de Deus. Nesta justiça, meus amados, em decisões e ações nós revelamos o caráter de Deus. O caráter de Deus é uma referência à obra do Espírito de Deus na nossa vida, desde que aceitamos Jesus, segundo Efésios capítulo 1. Nesta justiça de Deus, ajudados por esta justiça de Deus, inspirados por ela, nós tratamos o nosso semelhante com justiça, a justiça de quem obedece a Deus. A palavra para justiça aqui é a palavra hebraica mishpat. Mishpat quer dizer justiça no modelo específico, o modelo de Deus. Então, pratique a justiça. Segunda coisa, ames a misericórdia. Amar a misericórdia é o amor real, o amor que não é traduzido apenas em palavras bonitas, mas é o amor que age e supre a necessidade que existe diante de nós. Amados, esta é a exigência de Deus. A exigência do soberano Senhor é que
o meu amor seja traduzido em alguma coisa que eu faço. Alguma coisa que eu faço. Quem sabe os irmãos lembram uma história que contei ano passado, quando preguei sobre misericórdia, a história daquele homem que morava ali perto de Londres e que tinha uma carruagem, tinha um carro de cavalos, onde ele trazia as coisas para vender na periferia de Londres, e houve um acidente, tudo que era dele, a carruagem quebrou, os animais morreram e ficou tudo espalhado, e ele estava ali sofrendo pela grande perda, ele era um homem pobre, e aí um pastor que ia passando por lá viu aquela miséria, aquela desgraça, aquele grande acidente, e levantou a mão e disse assim: eu não sei quanto vale a misericórdia de vocês, mas a minha vale 5 libras. E pegou o dinheiro e deu para o homem. De repente, houve uma comoção naquele povo que apenas apreciava o acidente. Os irmãos sabem que desde tempos antigos é assim, pessoas gostam, não é, de um acidente. A gente sabe que aqui, às vezes, há um aglomerado enorme de carros, a gente vai ver porque um coitado de um motociclista morreu, está todo mundo ali para ver o falecido, mesmo nem podendo vê-lo porque ele já está coberto com algum lençol. Acontece o tempo todo isso. Pois bem, a minha misericórdia vale 5, quanto vale a sua? A misericórdia, amar a misericórdia é fazer algo para resolver a dificuldade, resolver o que está acontecendo. A misericórdia tem aquele aspecto de perdoar. O misericordioso perdoa. E muitas vezes nós crescemos em misericórdia porque fomos grandemente perdoados. Há histórias no Novo Testamento muito específicas sobre isto. A quem muito é perdoado, para quem é muito perdoado, há bênçãos muito especiais, nós sabemos disto. A misericórdia, quando nós amamos a misericórdia, nós temos paciência. Não há nenhuma dúvida, irmãos, que há pessoas enjoadas no nosso meio. Não só na igreja, mas na sociedade em geral e na família também. A minha família como a sua, há pessoas de difícil convivência, que nós poderíamos classificar sem medo, intratáveis. Tem lá as suas razões, mas ainda é um peso na vida da família. Quem é misericordioso tem paciência. E, naturalmente, se a paciência está para falhar, é preferível ausentar-se do que explodir. Eu lembro uma vez que eu dei esta sugestão para o irmão que estava sofrendo muito com uma pessoa assim intratável na sua família, e ele, de início, parece que aceitou a minha orientação pastoral, mas depois ele veio comigo e disse assim: não, eu acho que não está certo, não. Nós devemos fazer algo mais do que nos ausentar. Claro que, se houver algo que nós podemos fazer, vamos fazer, mas às vezes é demais para nós, com toda a força do Espírito Santo, porque há pessoas muito difíceis. Então a pessoa que é misericordiosa perdoa, mas a pessoa suporta os fracos, e há fracos em todo lugar. E os que mais sofrem numa sociedade são aqueles que pela misericórdia de Deus estão fortalecidos. Sofrem muito, sofrem na família, sofrem no trabalho, sofrem na escola. Nós sabemos disso, mas ainda, se somos do Senhor, o caminho é este, é amar a misericórdia e crescer nisso. Inclusive, há textos interessantes que eu quero ler para os irmãos sobre este amor da misericórdia. Aliás, eu vou deixar para ler outros textos para os irmãos. A terceira coisa é: e andes em humildade com o teu Deus. Andes em humildade com o teu Deus. O que é humildade? Vamos conhecer pelo antônimo. É o oposto de orgulho. É aquele que, em relação a Deus, se sente dependente dele, especialmente da orientação do Senhor. É o que faltava no povo de Israel no tempo em que Miqueias apresentou a sua mensagem de confronto e orientação. Há textos muito preciosos sobre isso, eu vou começar a ler, e eu lerei apenas 2 deles.
apenas 2 deles. O primeiro deles é uma preciosidade bíblica. Capítulo 12 de Romanos, verso 3, a parte B, que diz assim: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si mesmo com equilíbrio, conforme na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, note, não pense de si mesmo além do que deve. A ideia é, eu tenho mais valor do que os outros. Seja humilde. 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5 e verso 5, também a parte B. Tende todos vós uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos e arrogantes, mas dá graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos e arrogantes, mas dá graça aos humildes. Amados, quando nós pensamos a respeito deste assunto, nós chegamos à conclusão correta de que sermos assim humildes, amarmos a misericórdia e também praticarmos a justiça é impossível para o homem natural, isto é, para o homem sem Deus. Não há nenhuma expectativa, é impossível isto. Este remédio que é trazido por Miqueias é para pessoas que estão ligadas a Deus, estão sendo fortalecidos por Deus. É só com a obra do Espírito na vida que alguém faz assim. Porque o orgulho é natural do ser humano. Ele é egocêntrico mesmo. O orgulhoso está sempre buscando ser exaltado e buscando ser reconhecido. Um pastor muito amigo meu, que com certeza foi conhecido de alguns irmãos, inclusive que estão entre nós, foi o pastor Roberto de Souza. Grande pastor, já partiu para a glória há alguns meses atrás por causa de Covid. Mas o pastor Roberto, certa feita, quando eu preguei lá em Brasília a respeito deste assunto de humildade, ele disse: pastor Norton, meu amigo ele era, pastor Norton, eu lembrei agora que numa autobiografia que alguém escreveu tinha o seguinte título. O título é autobiografia, o homem mais humilde que já conheci. Humilde, escreveu isto. O título da autobiografia era o homem mais humilde que eu já conheci. Mas, amados, nós sabemos, não apenas a respeito desta questão de humildade, mas a respeito de misericórdia, a respeito de justiça, todos temos uma tendência a falhas, e falhas muito grandes. A única solução é nós recorrermos a Deus. E é possível. Israel sofreu horrores pelo seu pecado, como profetizado por Miqueias. Mas Deus tinha solução para eles e os restaurou no tempo exato, no tempo do Senhor. Tanto é que quando nós vamos à conclusão da profecia, só em 7 capítulos, nós temos a seguinte palavra. É uma palavra a respeito da solução de Deus, que tem a ver com arrependimento. Curiosamente, vamos lembrar que Miqueias, o nome Miqueias tem significado. Quem é semelhante a Deus? Miqueias quer dizer, quem é semelhante a Deus? A resposta é, de fato, ninguém. É por isso que nós precisamos da ajuda dele. No verso 18, já na parte final da profecia de Miqueias, está escrito assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade, te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? Note essa maravilha confortadora. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele
tem prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer na misericórdia, em agir em nosso favor. E assim foi feito. E Miqueias profeticamente diz algo que só ocorreu e ocorrerá de maneira completa quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E todos nós pudermos celebrar com Ele a grande vitória que Ele conseguiu na nossa vida. Porque Ele diz assim, tornará a ter compaixão de nós. Pensem que isto foi para os israelitas, mas é para nós também. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste a nossos pais desde os tempos antigos. Amados, que privilégio nosso saber disso. Que privilégio nosso saber que Deus sabe do nosso pecado, confronta o nosso pecado, nos castiga pelo nosso pecado. E o castigo nem é apenas sobre mim, é sobre a minha sociedade, é sobre a minha família, quando eu peco. Mas qualquer que seja o pecado, Deus não apenas confronta, não apenas castiga, mas Ele restaura. Leia o texto novamente. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades e jogará os nossos pecados nas profundezas do mar. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: os teus pecados, Israel, os teus pecados, meu filho, estão jogados nas profundezas do mar. E um comentarista disse assim, e tem uma placa importante ali. A placa diz assim, é proibido pescar. É proibido pescar. Lamentavelmente, amados, por causa da nossa fraqueza, vamos aplicar aqui para nós, a nossa prática é pescar a respeito dos nossos pecados. Uma das maiores desgraças humanas é remoer, relembrar e viver relembrando os nossos pecados. Invariavelmente quem remoe, uma palavra mais dura, rumina, como uma vaca, como um boi. Depois de comer o boi, por causa do seu sistema digestivo, ele fica ruminando, ele está ali quieto depois de ter andado pelo pasto, ele está mastigando de novo, é um fato. Nós fazemos isto com os nossos pecados, com os nossos erros. Que erro! A tendência para quem faz isso é sofrer mental e emocionalmente. E uma das razões porque os consultórios de psicólogos e psiquiatras e os consultórios, se queremos chamar assim, dos pastores e padres conselheiros estão cheios, é por causa desta prática nefasta, prejudicial de ruminar os pecados. E há tanta gente assim, amados, há tanta gente assim. Então eu não me esqueço, não só eu não me esqueço, eu faço questão de lembrar as minhas misérias do passado, o que eu fiz e o que fizeram para mim. Vamos abandonar isso. Vamos voltar para o texto de Miqueias, mas não apenas ficar lá, mas vamos voltar para o texto de Miqueias, onde ele disse com tanta clareza, olha, o que o Senhor exige, é o Senhor, o que o Senhor exige de ti é só isto, que pratiques a justiça, auxiliados por Deus, que ames a misericórdia, auxiliados por Deus, e andes em humildade com Deus, é claro, ajudado por Ele. É possível fazer isto, irmãos, é possível fazer isto. Quando nós aceitamos esta verdade, quando nós reconhecemos Deus como o soberano Senhor da nossa vida e nos entregamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e aí nós temos força para fazer exatamente isso, crescentemente, não é que já atingimos. Se qualquer um de nós já atingir, o orgulho está aí. Não, estou no processo, mas hoje eu não sou mais o que eu fui, graças a Deus. Graças a Deus.
E aí teremos, à luz da nossa própria experiência, eu fui, mas não sou mais, porque Deus me ajudou. Teremos condição de perdoar os outros e ser pacientes com aqueles que ainda não encontraram este maravilhoso caminho. Que Deus nos dê sabedoria. Amém, amém.